1 Coríntios capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão perante incrédulos? Só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes vós, ou alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tornaria membros de Cristo e faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas o que pratica a imoralidade, ele peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. Uma igreja madura vai buscar glorificar a Deus em todas as coisas, em tudo que ela faz. O apóstolo Paulo, ele não quer apenas que a igreja seja uma organização de pessoas de bons hábitos e bons costumes. A preocupação do apóstolo, dada pelo Espírito Santo, é que aqueles que se tornaram igreja, eles venham a herdar o reino de Deus. É isso que o texto diz no versículo de número 12, ou melhor 10, 1 Coríntios 6, 10, ele diz: quem pratica estes pecados, e há uma lista muito importante, que é a mesma que já apareceu um pouco atrás, e aparece em Apocalipse, uma lista que soma pecados que às vezes nós consideramos como alguns desconectos com os outros, mas que todos estes podem nos fazer perder a herança do reino de Deus. E o apóstolo Paulo diz: não se enganem, ou seja, não mintam para si mesmos, não acreditem em falsos pensamentos, falsas ideias, justificando esses pecados. Ele quer uma igreja madura que vai herdar o reino de Deus. E essa palavra herdar aí, ela tem uma colocação no grego muito interessante. Significa entrar na posse de alguma coisa que já foi prometido. Paulo está dizendo: vocês não podem viver de qualquer maneira, porque vocês têm a promessa do reino, mas vocês já estão tomando posse do reino aqui na terra.
O reino de Deus, que é de santidade, de glória, de justiça, de paz, ele já está dentro de vocês. Ou seja, quem está no reino de Deus, ele é herdeiro do reino de Deus, ele precisa viver uma vida para a glória de Deus em tudo que ele faz. Uma igreja madura entende que não existe áreas da vida dela que sejam áreas seculares. Ela não separa o santo do profano, no sentido de, isto é profano, eu vou fazer, isso é santo, eu vou fazer. Ela faz tudo em santidade, ela anda na santidade de Deus. Não existe áreas seculares. Tudo que a gente faz, devemos fazer para a glória de Deus, como a palavra diz em Romanos: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Em primeiro lugar, Paulo nos mostra nesse capítulo que uma igreja madura, ela vai administrar os seus conflitos internos para a glória de Deus, de maneira que o Senhor seja glorificado. A igreja de Corinto, tão cheia dos dons, tão cheia de profetas, tão cheia de milagres, estava trazendo problemas internos da igreja. Um irmão estava com questão com outro, questões de relacionamento, questões talvez envolvendo coisas financeiras, e eles estavam levando para os tribunais entre os ímpios. Paulo diz que isso é imaturidade. Uma igreja madura, ela vai até tratar os seus problemas e divergências dentro da própria casa do Senhor, de uma maneira madura, sábia, ouvindo pessoas que o Senhor levanta no meio do corpo, que vão nos ajudar a discernir melhor aquele conflito interpessoal e resolver de uma maneira que o nome do Senhor seja glorificado, disposto até a ficar no prejuízo, a ser prejudicado. O apóstolo Paulo diz: só ver essas demandas entre vocês já não é um bom testemunho para o ímpio. Se está tendo algum tipo de problema, saia do prejuízo, não como uma forma de deixar isso para lá apenas, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não precisamos brigar por coisas que são materiais, que são dessa terra, que nos vão apenas fazer mais mal ainda. Em segundo lugar, uma igreja que é madura, ela vai buscar glorificar a Deus também através do domínio próprio. Tudo que fizermos, nós vamos fazer de tal maneira que não sejamos dominados por nenhum desejo, sentimento, paixão, vontade, vaidade. Nada pode dominar a nossa vida, porque nós somos o povo que é governado pelo Espírito Santo, dirigido pela vontade de Deus. Nós somos o povo que queremos glorificar a Deus em tudo. Amém. O texto é muito forte, quando no versículo 12 Paulo diz: todas as coisas são lícitas. Ele está escrevendo para uma igreja naquela cidade que já temos falado, portuária, mais de 500 mil habitantes, pessoas vinham de todos os lugares, trazendo todos os tipos de costumes, a prostituição como algo muito comum. A sociedade de Corinto pensava que tudo era livre, tudo podia. Paulo diz: olha, eu tenho uma afirmação para fazer, realmente nós somos livres, todas as coisas são lícitas, mas ele diz: mas nem tudo convém. No versículo 12 ele ainda diz: todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O domínio próprio é uma chave espiritual para uma vida de santidade, para uma vida de intimidade com Deus, para vencer as inclinações da nossa carne. A gente costuma dizer uma frase que é bem falada em alguns livros: quem não tem domínio próprio pode acabar como um demônio próprio. E nós devemos entender que o domínio próprio não é uma forma legalista de viver, dizendo eu não faço isso, não faço aquilo, e julgar os outros que fazem. Também não é uma maneira de você negar todos os prazeres lícitos que nós podemos desfrutar. Mas o domínio próprio é uma decisão de andar pelo governo de Deus, pela vontade de Deus, buscar a direção de Deus e o conselho de Deus, perceber a intensidade que nós temos dado a algumas coisas, a maneira que gastamos o nosso tempo, a maneira que nós comemos, a maneira que nós nos vestimos. Em todas as áreas da nossa vida nós devemos perguntar: estou glorificando o nome de Jesus? As pessoas estão olhando para o meu estilo de vida e ele glorifica ao Senhor? Domínio próprio, então, é fruto do Espírito, o que diz lá em Gálatas, está entre o fruto do Espírito. E não tem como a gente achar que podemos viver
de maneira, amado, entregue aos nossos próprios desejos. O Senhor falou para Caim: teu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Todos nós que estamos aqui, em algumas áreas da nossa vida, temos desejos pecaminosos ou lícitos, que precisam ser vencidos em nome do Senhor Jesus. Domínio próprio no falar, quando falamos, quanto falamos, domínio próprio no tempo que gastamos em algumas coisas, domínio próprio na maneira de se vestir, na maneira de gastar o dinheiro, na maneira de se alimentar. O Espírito Santo vai falar ao teu coração. Alguns de nós vamos ouvir especificamente sobre coisas que às vezes o outro não vai ouvir, mas esteja atento ao Senhor para perceber as áreas da tua vida que estão governando você. Você está sendo dirigido por elas. A liberdade no Espírito não é uma liberdade para fazer tudo o que eu quero. A liberdade no Espírito é a liberdade para ser governado por Ele e escolher a vontade dEle, porque eu pertenço a Ele, quero agradá-lo. Por isso os filhos de Deus vão fazer renúncias que o ímpio não vai entender. Os filhos de Deus que querem intimidade vão fazer renúncias que os outros crentes não vão entender. Mais tempo com Deus, mais tempo de oração, mais tempo com a palavra, mais tempo com conversas que edificam, dormir mais cedo, ser mais criterioso no seu sono, nos cuidados com a saúde, exercitar-se, ler mais aquilo que edifica e diminuir coisas que são irrelevantes e que ocupam a nossa mente, que ocupam os nossos sentimentos e emoções. Quantas pessoas que leem sobre coisas irrelevantes, mas não sabem o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus em nações perseguidas? Quantas pessoas que não têm paciência para ouvir acerca das lutas que irmãos estão passando em outras nações, mas sentam diante da televisão e assistem de maneira tão dedicada a programas, a filmes. Irmãos, o Espírito Santo vai falar com você acerca dessas coisas. E é interessante que quando a gente começa a se dedicar mais ao Senhor, a maioria que é honesta e conversa comigo, assim como eu também vivencio isso, nós temos uma sensação que estamos exagerando. Será que eu não estou exagerando? Eu quero exagerar por amor a Jesus. Amém? A pessoa investe tempo, investe dinheiro, faz loucuras para as coisas desta terra, e nós achamos normal. Mas se ela fizer algo para o reino de Deus, Deus não quer isso, é sacrifício. Nós não sacrificamos a Deus animais, nós somos o sacrifício vivo, espiritual e agradável a Deus. É prazer, é deleite. Orar para os filhos de Deus não é preço, é deleite, é encontro, é intimidade. Ler a palavra é alimento. Jejuar, para quem conhece o Espírito Santo, é maravilhoso. Os mandamentos não são penosos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este me ama. Deus vai mudar os nossos valores na caminhada, continuamente. Não é que vai acontecer algo e você da noite para o dia vai ser transformado e se tornar alguém acima da média. Não, amado, caminhar com Deus é um estilo de vida onde a cruz vai marcando as nossas decisões e as nossas renúncias por amor a Ele, por amor à glória dEle, por amor ao nome dEle. Lembra que o Senhor Jesus falou para Pedro? Quando você ficar mais velho, vão te levar para onde você não quer. O Senhor Jesus mostra: Pedro, hoje você me ama e não está disposto ainda a amar intensamente, mas o teu amor vai crescer a ponto de você dar a sua vida. Terceiro e último lugar, uma igreja madura, ela vai buscar glorificar a Deus também, preservando a pureza sexual, espiritual e moral. É um tema recorrente na carta aos Coríntios, até porque havia nessa cidade e sobre a igreja também uma batalha muito grande contra a imoralidade, contra a prostituição. É um tema muito grande, nós vamos tentar falar mais um pouco à medida que a gente caminha e for aparecendo no texto. Mas Paulo começa a dizer o seguinte, que o estômago e o alimento têm até uma relação. O alimento é para o estômago, mas o versículo de número 13, ele diz: porém o corpo não é para a impureza.
O apóstolo Paulo está dizendo: sexo não é uma necessidade fisiológica como as demais necessidades. Ainda que tenha uma função biológica, o sexo tem uma função também espiritual e emocional. Toda relação sexual é uma relação física, espiritual e psicológica, emocional. É uma intimidade plena entre um homem e uma mulher. E o apóstolo Paulo está dizendo: uma igreja madura vai olhar para a vida sexual com seriedade, com temor, com pureza. No contexto do capítulo 6, ele está dizendo: o Senhor é o dono do seu corpo. Amém, irmãos? Ele está dizendo: Jesus é o dono do seu corpo. O seu corpo é membro de Jesus. Você não pode pegar o seu corpo e se prostituir. E aí precisamos entender o que é a palavra porneia. A palavra grega porneia, ela não é apenas procurar prostitutas, mas é todo comportamento sexual fora da aliança bíblica, fora da aliança do casamento. Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, adultério e todo tipo de pecado que estão inventando. A Bíblia diz que no final dos tempos os homens serão inventores de males. Você percebe que as pessoas estão inventando cada dia mais pecados na área sexual, que a gente não sabe nem mais os nomes que pode usar ou que se usa. Paulo está dizendo: o que se une à prostituta, não pense na mulher que está na rua apenas. O que se une a alguém que não é sua esposa ou seu marido, ele está se prostituindo. Mas nós nos amamos e vamos nos casar. É prostituição, porque é uma aliança ilícita, é uma aliança corrompida, é uma aliança iníqua. O Senhor vai santificando a noiva e vai santificar a vida sexual da noiva de Cristo, que é a sua igreja. Então, porneia tem a ver com pecados em torno da sexualidade. Nós fazemos tudo para a glória de Deus, inclusive nós administramos nossos desejos sexuais e vontades para a glória de Deus. O solteiro glorifica a Deus, o casado glorifica a Deus, santificando a sua vida e seus desejos sexuais. O corpo é de Jesus e nós precisamos nos lembrar constantemente disso. Algumas pessoas na atualidade, a nossa geração, estão tentando reinterpretar a Bíblia, dizer o que a Bíblia não diz. O texto é claro quando fala aí de sodomitas e efeminados, falando de homossexualidade e todo tipo de pecado, de imoralidade. É importante perceber que ele liga esses pecados também com os ladrões, os avarentos, os maldizentes e fofoqueiros. Ou seja, Paulo está dizendo que esses pecados vão roubar a herança eterna daqueles que, mesmo um dia tendo sido alcançados pelo Senhor, voltarem à prática dessas coisas. Agora, o apóstolo Paulo deixa claro que o pecado da imoralidade, ele traz um prejuízo muito maior, uma consequência muito maior, espiritual, física, social, psicológica. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para a santidade, para a pureza. Não porque Deus não goste de algumas coisas. Talvez você não saiba, o diabo odeia o sexo. O diabo odeia o sexo. Deus criou o sexo. O que o diabo ama é a perversão sexual, é o sexo fora do propósito de Deus, porque este sexo destrói a identidade, destrói a comunhão com Deus, traz consequências, às vezes para o resto da vida, até na nossa mente, que lembra de onde Deus nos tirou. E o apóstolo Paulo faz questão de falar: vocês foram alguns entre vós, versículo 11, tais fostes alguns de vós. Ou seja, vocês já foram, mas não são mais. Vocês foram lavados, santificados, foram justificados pelo sangue de Jesus. Então, o poder do Evangelho liberta da prostituição, do adultério, liberta da imoralidade, liberta da pornografia, liberta do homossexualismo. Vocês foram, não são mais. Vocês foram lavados no sangue. Mas ele está dizendo: não trate isso de maneira imatura e irrelevante. Há algumas áreas da nossa vida, amado, que nós sempre vamos ter que manter a guarda. Orgulho,
dinheiro, desejo sexual. Nós vamos sempre ter que manter a guarda. Não é viver apavorado, viver de maneira legalista, mas é nunca brincar com essas coisas que podem destruir a nossa vida. O poder, o orgulho, tantas coisas nesse nível. Essa igreja então, a igreja de Corinto, se vangloriava com tanto conhecimento que eles tinham, eram extremamente intelectuais, se vangloriavam dos dons, mas eles perderam a capacidade de discernir a santificação como essencial para a entrada no reino. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então eles perderam o discernimento espiritual, tendo um alto nível intelectual de conhecimento e tendo experiências sobrenaturais e místicas. Ou seja, uma igreja pode ter conhecimento, pode ter experiências sobrenaturais no meio dela, mas está de alguma forma deixando a imoralidade, o liberalismo, o culto a personalidades, que era o caso de grandes líderes que eles admiravam excessivamente, e até a independência que eles tinham do apóstolo Paulo. Pode estar tudo isso dentro de uma mesma igreja. E o que é lindo é que o apóstolo Paulo mais de 20 vezes chama eles de santos. Ou seja, não é porque algumas coisas dessas vão acontecer muitas vezes no nosso meio que nós não vamos ver que a graça de Deus está sobre a igreja, que Ele está controlando o seu povo, que tem gente santificada dentro do corpo de Cristo, e que o chamado dele sempre é para arrependimento, para transformação, para um novo começo, para uma nova vida. Ele sempre nos chama, amado. Deus não desiste da gente. Nós podemos desistir dele, mas Ele nos ama com amor intenso, eterno, e um amor real, verdadeiro. Me chama a atenção, ainda querendo agora partir para a conclusão final, quando o apóstolo Paulo fala: nós somos um espírito com Ele. Nós somos um espírito com Ele. Amado, ele diz que não apenas o nosso corpo, mas que é de Cristo, mas ele fala que nós somos um espírito com Ele. Versículo 17: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Preste muita atenção nisso. Quando a Bíblia fala aquele que se une à prostituta, é a palavra grega colomenos, que é colar, é o colar. Paulo diz: vocês que são do Senhor estão colados no mesmo espírito com Ele. Nós enfatizamos as coisas negativas e esquecemos das coisas do reino. E aí, mesmo que o casamento se aproxima, mesmo um casamento que se aproxima o máximo do plano ideal de Deus, é apenas uma leve indicação do que há de pleno e perfeito entre a união de Cristo com a igreja. Sabe, amado, um casamento é um indicativo do que é Cristo e a igreja. Não é maravilhoso um casal que vive intensamente um para o outro nos termos bíblicos de unidade? Você e eu somos colados e casados com o Senhor Jesus, um só espírito com Ele. Se a nossa mente vai pensar os pensamentos de Cristo, nosso corpo vai ser para glorificar a Cristo, nós vamos nos vestir para glorificar Jesus, nós vamos fugir da imoralidade. Amado, não enfrente, não fique brincando, ouça o alerta do Espírito. Deus não nos deixa enganar, Ele vai nos avisando, fuja da aparência do mal e da possibilidade da imoralidade, seja ela praticada ou seja ela idealizada, porque existe a imoralidade na mente, em relacionamentos que estimulam o nosso ego e aí o nosso corpo também, mesmo que não venha a se consumar de fato. Que através da nossa obediência nós possamos glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos um espírito com Ele, somos herdeiros do reino de Deus. Uma igreja madura glorifica o Senhor em todas as áreas da sua vida. Pai amado, obrigado por essa manhã de domingo, que a palavra do Senhor penetre no mais profundo do nosso ser espiritual e trate das áreas que precisam ser curadas, libertas, nos levando à verdadeira liberdade do Espírito, quando o pecado não nos domina, e mesmo aquilo que é lícito também não nos dominará, porque o nosso propósito e vontade é fazer a vontade do Pai, agradar ao Senhor Jesus, glorificá-lo em todas as coisas, em nome de Jesus.
Amém.